Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, bem-vinda ao convite da Débora. E agradecer a Deus, né, pela essa grande oportunidade de nos dar da casa, a casa está nos dando essa oportunidade para que possamos, na noite de hoje, estudar esse tema e abrir os nossos corações para perfeito entendimento, para que a gente possa caminhar nos ensinamentos de Cristo e mudar aquilo que a gente ainda não está conseguindo caminhar dentro desses ensinamentos de Cristo. Então, o estudo de hoje, nós vamos fazer estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Provas da Riqueza e da Miséria. Quando nós falamos sobre a riqueza, é importante a gente entender o significado da palavra riqueza. A palavra riqueza, ela vem num conjunto de coisas da quais nós acumulamos. Esse seria, se a gente for pegar no dicionário, esse seria o verdadeiro significado da palavra riqueza. E quando nós pensamos na riqueza, no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos fala a quem nós queremos servir. E quando a gente pensa em servir, a todo momento, nós estamos servindo sempre ao nosso pai, nós estamos servindo ao nosso patrão, nós estamos servindo às coisas materiais que o mundo moderno nos coloca. E quando a gente para e pensa, e nós dizemos assim, nós somos cristãos, a quem realmente nós estamos servindo? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um momento, esse capítulo 16, ele vem do item 1 até o item 15, onde Jesus vai mostrando, através das palavras, a questão das questões materiais, do apego. Então, quando Jesus tem um momento que ele fala assim, o Kardec fala, quando a gente está servindo, a gente tem que ter a consciência a quem nós estamos servindo. E é o momento que tem aquela passagem, a quem eu sirvo, a Mamon ou a Deus. O que é Mamon? Mamon, para os antigos sírios, era a personificação da riqueza. Eles fundiam o ouro e a prata e faziam a imagem, né, de um deus, que era o deus da riqueza. Então, naquele momento, naquela época, eles serviam a Mamon, que era a personificação da riqueza. E que vinha através das leis de Moisés, a lei judaica. Então, naquele momento da história, as pessoas serviam a esse Deus, a Mamon. E a todo momento, hoje, a gente voltando, né, para o nosso momento atual, será que ainda nós já saímos dessas leis mosaicas? Eu acho que é um momento de reflexão e que a todo momento a gente tem que refletir. Por quê? Porque quando a gente hoje pensa só na questão na busca do dinheiro, na busca da prosperidade, em nenhum momento Cristo disse que nós não temos que fazer essas buscas. Nós viemos aqui justamente para quê? Para prosperidade, não para prosperidade pessoal, mas para prosperidade num todo. E quando a gente toma consciência que nós somos né? Fazemos parte de um universo, nós somos uma pequena partícula nesse universo. Então, na verdade, todos nós estamos interligados uns aos outros. E quando nós focamos apenas nessa busca, mas na busca pessoal e não na busca, pensando na prosperidade de um todo, então nós estamos servindo a lei de Mamon. Nós estamos servindo a Mamon, que eram as leis que regiam aquela época. Naquela época, Moisés, ele vem com uma lei que era a lei da abstinência. Tudo era não. Não pode matar, não pode roubar, não pode cobiçar a mulher do outro. Era uma lei da abstinência.
Num determinado momento, vem Cristo. E Cristo vem, além dessa lei, ele vem acrescentar a lei de Moisés. E quando ele acrescenta a lei de Moisés, ele está muito acima, porque ele vem com a lei da misericórdia. Ele vem com a lei do amor. Nesse momento, vem a grande pergunta para nós agora, né? Um momento de reflexão. A quem eu quero servir ou a quem eu estou servindo? É claro que no momento do qual nós vivemos hoje, nós vivemos num mundo onde nós estamos rodeados de questões externas e que inconscientemente nós acabamos seguindo esse caminho sem parar no momento de reflexão. E a todo momento a gente diz assim, nós somos cristãos. Mas será que nós somos cristãos? Será que nós estamos realmente seguindo a lei do Cristo? Quais são essas leis? É o amor, é a indulgência, é a caridade. A nossa doutrina nos diz que fora da caridade nós não temos salvação. E nós estamos tão conectados, né, com esse mundo, que a gente clicar o nosso computador, o mundo vem até nós. E nós nos desconectamos de nós mesmos. Então, é um momento de muita reflexão. Quando Jesus vem com essa lei do amor, com essa lei da misericórdia, entra um momento em que nós temos que fazer algumas decisões e seguir a trilha. E a vida, conforme a gente vai caminhando, ela vai nos mostrando os caminhos que a gente tem que seguir. Mas nós acabamos a todo momento indo contra. Né? As coisas vêm até nós, a gente passa por uma dificuldade, resolve aquela dificuldade e aí acabou, a gente segue. Mas vai esquecendo desse grande ensinamento que Cristo deu. E Cristo, quando ele vem com esses ensinamentos do amor, da misericórdia, da indulgência, ele vai ensinando isso para nós, passo a passo. E ele ensina isso através do quê? Ele ensina isso através das parábolas. E tem a parábola, quando ele fala da parábola dos talentos, que são as multiplicações, então chega um momento que três moços chegam para Jesus e Jesus dá um quinhão para cada um. Para um ele dá 5 quinhões, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1. E aí ele fala assim, agora vocês vão, sigam e na volta eu quero ver como é que isso foi trabalhado. E eles voltam. Quando eles voltam, aquele que recebeu 5 multiplicou para 10. Aquele que recebeu 2 também multiplicou. E o que recebeu 1 foi lá, cavou e guardou. E a cada um, Cristo disse, aquele que multiplicou, na verdade, ele trabalhou em cima da lei do progresso. Ele fez com que aquilo, e é essa a proposta, com que aquilo se multiplicasse, mas para o bem do outro. Então, ali ele estava tendo a salvação. Aquele que cavou e guardou esse quinhão que Cristo deu e não fez nada, ele entrou, a gente para pensar nesse estudo, ele entrou na lei da acomodação. Ele não quis correr riscos. Né? O risco, de repente, assim, eu vou tentar fazer e não vou conseguir. E é exatamente o que acontece com a gente. A gente, às vezes, não quer correr risco. Nós estamos, em alguns momentos, na nossa zona de conforto. E aí é mais fácil entrar nas questões do rótulo. O rico, ele é uma pessoa, não é uma pessoa boa. O rico só pensa nele. Não é bem assim, né? Não foi isso que Cristo nos ensinou. Qual é a lei maior para a nossa evolução? É a lei da reencarnação. Quando nós temos esse entendimento do processo reencarnatório, nós estamos vindo aqui várias e várias vezes justamente para trabalhar nessa lei do progresso, para eliminar os nossos débitos, né? Pouco a pouco, step by step. E aí a gente vai, em muitos momentos das nossas vidas, a gente vai ficando nessa zona de conforto. A gente prefere ficar nessa zona de conforto do que arriscar exatamente o que aconteceu com um desses moços quando recebe esse quinhão. Então, ali, ele não teve a salvação. Então, nessa parábola, foi exatamente o que Cristo quis nos dizer. E quando a gente fala assim, eu sou cristão, né? A gente bate no peito, eu sigo a doutrina espírita. Mas até que ponto eu realmente sigo a doutrina?
Em alguns momentos, no nosso dia a dia, a gente passa, atropela em alguém, ou alguma coisa no trânsito, a gente se irrita, a gente não tem, às vezes, a paciência de escutar o outro, né? No nosso trabalho, sempre tem alguma pessoa que acaba espizinhando a gente, né? E a gente já explode. E aí? É isso que ensina o Cristo, que a lei de Cristo, né, os ensinamentos do Evangelho nos ensina? Não, que é a paciência, né? Será que nós temos paciência com os nossos filhos? Né? Com o nosso marido, com os nossos amigos? Muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. E o que Cristo fala? Servir ao outro a todo momento. Às vezes a gente chega em casa cansado, o telefone toca, e você fala assim, eu não vou atender agora é o momento que eu estou assistindo a novela, ou agora é o momento que eu estou tão cansada, eu vou jantar. A gente não quer dar o nosso tempo, né? Porque a gente está ainda muito naquele processo do egoísmo. Olha o quanto a gente tem que trabalhar. E chega um momento da vida que é exatamente isso. A gente tem que seguir. O que Cristo pede é seguir essa trilha do amor. É seguir essa trilha da fraternidade. E nesse slide aqui, foi um momento da minha vida em que eu fui criada dentro da doutrina espírita. Mas a gente vai assimilando os conceitos, a gente vai trabalhando, a gente vai escutando. Ainda mais desde criança, você participa da evangelização. Quer dizer, você tem aquela sementinha guardada dentro de você. Chega o momento da adolescência, você se revolta um pouco, é o momento em que você quer se firmar como pessoa, você quer fazer parte de um grupo, enfim. E chega um momento da sua vida que você vai colocar em teste todos aqueles ensinamentos que você recebeu no decorrer da sua vida, né? Até mesmo com os pais, independente da doutrina ou não, né? Chega um momento que você sai de casa e você vai colocar o teste de tudo aquilo que você aprendeu na sua casa. Porque é o que a gente fala, a nossa casa é o nosso primeiro laboratório, é onde Deus nos permitiu, né? Ali é onde a gente vai aprender as questões básicas. Então, ali, a nossa casa é o nosso laboratório. Se a gente consegue aplicar todas essas leis ensinadas, as leis de Cristo, dentro da nossa família, que é o micro, né, o micro laboratório, na hora que a gente sai para o mundo, fica muito mais fácil para a gente aplicar, né? Mas muitas vezes a gente faz o inverso. A gente é bonzinho lá fora e quando chega dentro de casa, a gente desconta, né? A gente está cansado, a gente não quer falar com o filho, a gente não quer falar com o marido. Enfim, eu não estou com vontade de cozinhar, você que cozinha. Então, e lá fora a gente é o santinho, é o bonzinho, a gente tem paciência, e aí chega dentro de casa, a gente desconta. E nesse slide aqui, eu estou falando tudo isso porque chegou um momento que todo esse ensinamento, eu queria, na verdade, ficou aquela semente, eu sempre tive essa semente de ajudar, sempre tive a semente de estender a mão para o outro, né? Eu lembro que quando eu era pequena, a mamãe a gente levava sacolinhas nos orfanatos, né? Nas favelas, em São Paulo, sul de São Paulo. Então, isso sempre ficou. Quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E numa das palestras aí, encontrei no Centro Espírita, fui lá em Nova York, comecei a acompanhar. E numa dessas palestras veio um preletor de fora e falou um pouquinho de uma ONG que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Falei, eu vou. E o marido falou, opa, né? Falei, não, eu vou. E no ano seguinte eu me programei e tal e fui. Eu só estou contando isso para dizer para vocês que na vida da gente tudo tem um marcador, né? Onde a gente vai, segue ou onde a gente vai parar. E quando eu fui na primeira caravana que foi visitar, foi ver o pessoal da África, foi em Moçambique, a minha primeira caravana, isso foi em 2016. Quando eu cheguei lá, que eu vi toda aquela situação, toda aquela miséria, aí eu entendi que todo o meu conhecimento, mesmo na graduação como psicóloga, mesmo todo o ensinamento espírita, estava só aqui, ó. Intelectual, era uma coisa intelectual. Eu tinha o conhecimento, mas era o conhecimento intelectual. A questão moral estava ali adormecida. E quando eu me dei conta, eu falei, meu Deus, né? Quanto eu tenho que fazer? Você vai se programando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso é no nosso dia a dia. A gente se coloca sempre num patamar, né? Eu sou, eu faço. A gente deixou
de entender o significado da essência. Né? Então, eu sou a psicóloga, eu sou o gerente de uma empresa, eu sou... Não, né? Onde está a minha essência como ser humano? E quando eu chego num lugar desse, onde a gente conhece a pobreza e a riqueza, mas a gente não conhece a miséria. Porque nesses lugares, ali sim eu entendi o que era miséria. Miséria. Nós temos, na pobreza, às vezes a gente vive naquilo, dentro daquilo das nossas possibilidades, né? Mas ainda a gente come, a gente tem uma casa para morar. O rico, o abastado, ele tem muito e às vezes ele não sabe lidar com esse muito. E quando eu cheguei lá, que aí foi o marcador, divisores de água para mim, que eu cheguei e entendi o que é a miséria, e quando você chega, você vê todo um cenário do qual você nem imagina. E mesmo assim, essas pessoas chegam a você num ato de agradecimento. E aí a gente pergunta, será que nós sabemos agradecer tudo o que nós temos? Desde começando do nosso corpo físico, porque nem o nosso corpo físico nos pertence. Será que nós agradecemos? E aí essas pessoas desse local, que não têm o que comer, em agradecimento, eles vieram com uma espiga de milho, que era o que uma senhora tinha o que comer, para todos os caravaneiros, que eram 15 caravaneiros, em agradecimento à nossa presença naquele lugar. Então, assim, né? Aí você faz uma série de questionamentos na sua vida, e aí eu entendi que todo o meu conhecimento era só intelectual. Aí veio a pergunta para mim. O que eu estou fazendo para ajudar as pessoas ao meu redor? Eu não precisava ir na África. Será que eu preciso ir na África para ajudar as pessoas? Não. Isso foi uma opção, uma escolha que eu fiz. Mas não necessariamente. E como educadora, eu fico pensando assim. Muitas vezes, o médico, ele mata um paciente por excesso de um medicamento, por uma medicação errada. O educador mata o seu educando, às vezes, através de uma palavra errada. E o grande educador que nós tivemos foi Jesus. Esse foi o maior educador da humanidade. Ele veio, o grau de espiritualidade desse ser é tão imenso que ele veio para viver na matéria, uma matéria tão densa, para nos ensinar o que é o amor. E a vida é tão simples. E a gente acaba seguindo caminhos, né, desviando desse processo e desse ensinamento tão lindo que Jesus nos deu. Falando da riqueza e da pobreza, então, assim, eu só quis mostrar a diferença, que nós entendemos o que é riqueza, nós entendemos o que é pobreza, mas nós não sabemos o que é a miséria, tá? E quando a gente vai entendendo todo esse processo, a gente entende o que é Deus. Vamos pegar lá no Livro dos Espíritas. O que é Deus? Essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritas. Quem sabe me dizer? Inteligência suprema. Obrigada. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Obrigada. Se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, então tudo que vem até nós, vem por uma causa. Essa causa tem um provérbio, não é bem a palavra provérbio, que diz: ninguém tem aquilo que não consegue, as dificuldades que não consegue resolver. Se nós temos, se Deus é a causa primária de todas as coisas, então ele é um ser justo. Se ele é um ser justo, ele vai nos dar, de acordo com as nossas possibilidades de entendimento, de maturidade espiritual, aquilo que nós possamos resolver. Ponto. Agora, ou eu acredito, ou eu não acredito. Eu sou cristã, eu sigo as leis de Deus, ou eu sigo as leis de Moisés? Então, na verdade, eu quero deixar para vocês essa reflexão. Aonde nós estamos? Em que ponto eu estou? Partindo dessa reflexão, para onde eu quero seguir?
Se Deus, ele é esse ser justo, ele vai nos dar aquilo que a gente pode resolver, e dentro dessa justiça, a gente tem o processo reencarnatório. No processo, quando a gente começa a entender o que é o processo reencarnatório, a coisa começa a ficar mais tranquila, né? A gente vai amenizando essa nossa ansiedade. Porque dentro do processo reencarnatório, e dentro dessa justiça de Deus e de amor, a gente vai tendo as possibilidades de ressarcir as nossas faltas. Então, não é em uma encarnação, não é nessa existência que eu vou resolver todas as minhas questões. E olha como Deus é justo, porque já pensou se a gente lembrasse de todas as nossas faltas anteriores e de vidas anteriores? Meu Deus, a gente ia enlouquecer, né? Então, aí já está a justiça de Deus, aí já está o amor de Deus. Porque ele está nos permitindo ressarcir coisas que a gente fez lá atrás. Ou coisas que a gente está... os caminhos que a gente está escolhendo aqui, porque as escolhas são nossas. E ele também nos deu a possibilidade do livre-arbítrio. Então, não tem aquela coisa, é sorte de fulano, é sorte de ciclano. Não. Na verdade, a sorte é o seu trabalho, né? É muito fácil falar que o outro tem sorte. Mas também, será que eu estou no processo de movimento? Porque o que Jesus vem nos ensinar é esse processo de movimento. E aí tem a parábola, uma das parábolas de Jesus, que é a parábola do moço rico. Na parábola do moço rico, Jesus está fazendo todo o ensinamento e chega um moço, naquela época, judeu, com as leis mosaicas, e pergunta para Jesus, Jesus, o mestre, como é que eu faço para conseguir a vida eterna? E o mestre reflete e diz para ele, doe todos os seus bens e depois venha e me siga. Neste momento, este moço diz para o mestre, mestre, mas eu sigo todas as leis. Né? Primeiro o mestre fala para ele, você segue todas as leis? Ele fala, sim, eu sigo todas as leis. Né? Que eram o quê? As leis de Moisés. Eu não cobiço, eu sou caridoso, enfim. Ele cumpria aquelas leis de Moisés. Né? Não mata, não rouba, que era a lei da abstinência. Quando Jesus fala para ele, deixa tudo, dê aos pobres e me siga, o que aconteceu naquele momento? Ele parou, refletiu, e ele percebeu, ele ficou num grande impasse, que ali é o momento que a vida nos coloca, nesse impasse. Ele ficou num grande impasse. Na verdade, ele seguia as leis, sim. Ele era uma pessoa boa, mas ele ainda não estava a ponto de deixar tudo para seguir Cristo, para seguir as leis do Cristo. E aí eu deixo uma pergunta para todos nós. Será que se Cristo descesse aqui agora e falasse assim, deixem tudo e me sigam? Será que a gente faria isso neste momento, racionalmente pensando? É difícil, né? São perguntas que é importante a gente refletir. Porque quando eu falo assim, quando a gente estuda o Evangelho, ou qualquer livro, o livro dos Espíritas, a obra básica de Kardec, tem duas maneiras de estudo. A primeira maneira é aquela quando você leu, passou e não refletiu. E não é isso que Kardec nos coloca. A todo momento Kardec fala qual é a máxima da doutrina. É você ler, refletir, analisar, né, a questão, o estudo, e colocar em prática. Então, isso entra o quê? Na lei do progresso. E muitas vezes a gente só lê, passa. Quantas e quantas vezes, se cada vez que você for pegar o Evangelho, o livro dos Espíritos, enfim, as obras básicas, você vai ler. Muitas vezes, em cada momento, você vai ter um entendimento. Por que disso? Por causa da vivência, do momento em que nós estamos vivendo, é uma coisa. Depois tem a questão da maturidade espiritual. Né? O que eu li há 20 anos atrás da minha adolescência, eu pego o livro e leio hoje, o entendimento é outro. Porque as questões morais, a minha visão de vida hoje é diferente da visão de vida que eu tinha há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Né? Os valores morais vão mudando.
Então, a importância do estudo é exatamente esse. A cada momento, a cada palavra. Não precisa ler o livro todo. Eu falo que os livros de Kardec é livro de cabeceira, né? A gente tem que ler aos pouquinhos, tentando aplicar isso no nosso dia, que não é fácil. Então, entra também uma outra questão, orar e vigiar. E aí então aí a gente pergunta assim, nossa, então por que, se Deus é justo, né, esse moço, naquele momento, ele não conseguiu deixar tudo, até então ele tinha um entendimento que era a lei da época, não era a lei de Cristo, porque a lei de Cristo é a misericórdia, que é o momento que a gente pensa assim, poxa, mas tem muita gente que tem dinheiro, muito dinheiro, e não usa o dinheiro como deveria usar, ou pensa só nele, que é a questão do quê, gente? Da avareza. Porque tem gente que quer o dinheiro, aí entra a lei do progresso, porque o que Jesus fala? Nós temos que usar, o dinheiro vem, e o dinheiro, na verdade, ele é neutro, qualquer coisa é neutra. Tudo que é material é neutro. Agora, depende do uso que a gente vai fazer desse produto. No caso aqui, é o dinheiro. E quando a gente fala em prosperidade, será que a prosperidade é só material? Porque a primeira coisa que vem na mente da gente, eu quero prosperar. O que vem? Um cifrão na nossa mente. É o dinheiro, né? Então, a gente acaba se perdendo na conquista dessa prosperidade. E que não é só o dinheiro. Então, Jesus nos ensinou, nessa parábola principalmente, que a gente pode largar tudo, mas essa prosperidade, o que a gente tem que buscar primeiro? Primeiro as coisas espirituais. E tudo vem porque a gente vai fazer o quê? A base. A gente vai fazer o sedimento e construir um alicerce perfeito, um alicerce forte, para que a gente possa seguir nessa caminhada, nessa busca. Quando a gente não faz esse alicerce forte, o que acontece? Qualquer coisa que vem, a gente desmorona, a gente cai, né? Então, quando a gente vai querer ter o melhor carro, querer ter um conforto, querer ter uma profissão e progredir nessa profissão, gente, isso é louvável. Claro que é. Todo mundo vem para isso, para progredir. Agora, como eu estou fazendo isso? Quais são os valores que estão embasados para eu buscar essa conquista? Jesus nos fala que nós viemos para cá para progredir, mas não é só para o nosso uso, é para o uso do todo. Eu e o outro somos um só perante o Pai. Pare bem. A todo momento, nós apontamos o dedo, porque o governo isso, porque está acontecendo isso aqui, as guerras, a fome, enfim, a política. Agora, o que eu, como cidadão, como ser humano, como cristão, estou fazendo? Aí vem a pergunta assim, mesmo que eu faça, eu não vou conseguir melhorar o mundo. Não interessa. Faça o que está aqui ao seu redor. Comece aqui. Porque faz a diferença, sim. Eu posso garantir para vocês 100% que faz a diferença. Faz a diferença quando você vai num lugar desse, lá na África, no Haiti, seja lá onde for, né? Faz a diferença com o filho seu quando você fala assim, agora eu não posso te escutar. Olha o que você está entendendo do seu filho. É amor? É escuta? É indulgência? Em que momento, quando você se coloca, você tem empatia com o outro, você se coloca no lugar do outro, você já está fazendo a diferença. E aí você fala assim, eu não tenho nada para dar? Claro que tem muito. Só que a gente está pensando só no cifrão, né? A gente está sendo consumido pelas questões materiais. Então, a gente aperta, clica no computador, o mundo vem até nós. E nós se fechamos. Nós não se abrimos para o mundo. Na verdade, o mundo vem até nós, mas a gente entra aqui dentro. A gente não se conecta, a gente se conecta com o mundo, mas não se conecta consigo mesmo. E esse é o grande perigo da humanidade. Então, quando a gente fala nessa riqueza, que é o que Cristo nos ensina, é o momento da renúncia. Cristo renunciou a uma série de coisas
para poder entrar num corpo extremamente denso, viver por um período neste plano terreno, para nos deixar esse grande ensinamento de amor. Ele renunciou. E o que é que a gente está renunciando? E quando a gente toma a decisão de renunciar, isso, e não te traz dor, aí é onde entra a felicidade. Você renuncia por algo. Quando nós viemos para cá, a gente deixou um monte de coisa para trás. A gente deixou família, a gente deixou amigos, né? Eu falo assim pro meu marido, a gente fica dividido, né? Porque eu tenho 2 filhos lá, netos lá, tenho filho aqui, netos aqui, marido aqui. Aí quando você vai, você fica preocupado com o que está aqui. Quando você está lá, você está preocupado. Quando você está aqui, você está preocupado com quem está lá. Mas isso é a renúncia. E quando a gente renuncia, a gente não pode ter o apego. E o que acontece? A gente é muito apegado às coisas, né? A gente é apegado ao nosso carro, ao nosso relógio, à nossa casa, às nossas coisas materiais. Imagina se, de repente, eu estou com o meu carro, bate ou risco o carro, nossa, parece que riscou a minha alma. Se eu deixo o meu celular, eu perco o meu celular, meu Deus do céu, a minha vida está dentro daquele celular. O que eu vou fazer? Os meus contatos, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes de eu começar, né? Se o computador pegou, se não pegou. Aí a coisa dos mais antigos, né? Porque se o computador não pegou também, legal, eu não vou me estressar por isso. Porque isso daqui é um acessório. Isso daqui não me pertence. Nem o nosso corpo nos pertence. Nós estamos aqui só de passagem. E nada é nosso. Tudo é do Pai. Então, ele nos deu tudo isso para que nós gerenciássemos todo esse patrimônio em nosso benefício e em benefício do outro. E quando a gente vai fazendo essas conquistas, claro, tem pessoas que fazem mais conquistas intelectuais, né? Tem pessoas que fazem mais as conquistas morais. Quantas pessoas que nós conhecemos, que aí entre os rótulos, eu falo assim, eu não gosto de rótulo, porque a gente acaba rotulando as pessoas, né? Emmanuel já falava da questão das marcas. A marca do relógio, a marca do bombril, a marca do carro. Então, são rótulos que você vai pelo rótulo da pessoa, e não pela essência. E aí a gente tem que parar e prestar atenção nisso, né? Então, quando a gente vai fazendo essa passagem, esse processo reencarnatório, tudo que a gente trabalha aqui, tudo que a gente aprendeu aqui, nós não vamos perder. Olha como fica mais fácil a gente entender que o processo reencarnatório desse Pai misericordioso e bom nos dá a oportunidade de crescimento. Então, quando eu entendo que tudo que eu estou fazendo aqui agora, eu não vou perder. Eu vou continuar, eu vou um plano maior, naquele plano maior, até o meu processo, eu vou prestar as contas lá em cima, né, quando eu chegar lá. Se eu tiver nessa outra volta, eu vou adquirir todo o conhecimento de vidas passadas. E o que eu tiver que ressarcir, eu vou ressarcir. Então, tem pessoas, nesse momento, nessa existência, que tiveram grandes conquistas materiais. Agora, como que elas fizeram? Tem um alemão que ganhou o dinheiro dele pela criação da dinamite. Eu esqueci o nome agora. Que ganhou, e ele montou a fundação que presenteia as pessoas que fazem conquistas na área da literatura, ciências, medicina, que é o Prêmio Nobel, tá? Então, como que todo o trabalho dele intelectual, quando ele ganhou muito dinheiro através dessa criação da dinamite, e aí ele usava a dinamite nos campos de petróleo, né? E aí ele não se sentia tranquilo. Isso na alma dele, no espírito dele, isso não trazia para ele tranquilidade. E aí o que ele fez? Ele monta essa fundação para incentivar, olha, o dinheiro, usando o dinheiro para incentivo, para que outras pessoas trabalhassem intelectualmente, prosperassem intelectualmente, para ajudar outras
outros jovens, outras pessoas a progredir intelectualmente. Então, nós precisamos da ciência, sim, de todas as ciências, né? Então, o dinheiro foi usado para quê? Para motivar, porque muitas vezes, quantos de nós hoje, se alguém chegar aqui e falar assim, ó, você vai lá e trabalha por doação? A gente vai parar e pensar, né? Porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Então, o dinheiro, ele veio, nessa questão em especial, justamente para motivar outras pessoas, para que essas pessoas movessem o dinheiro de uma forma para o progresso da humanidade, né? A condensa... Eu estou esquecendo o nome. Enfim, tem uma condensa... eu esqueci o nome dela agora. No livro do Chico Xavier, que ele comenta, foi uma senhora que viveu numa época que ela tinha muito, muito, muito dinheiro. Numa das encarnações dela, ela usou esse dinheiro de uma forma errônea, né? Ela humilhava muitos desempregados, ela acabou utilizando nas casas de jogos, e aí acabou desencarnando numa situação muito deprimente. Num outro processo, ela volta, ainda com a mesma oportunidade, não tão rica, mas com a mesma oportunidade, né? E ela usou o dinheiro de uma outra forma para o progresso. E aí ela começou a utilizar esse dinheiro, ajudando, abrindo instituições e fundações para ajudar pessoas carentes. Então, e aí ela faz todo, nesse livro do Chico Xavier, ela faz toda uma explanação da importância, né, dessas provas, a prova da riqueza e a prova da pobreza. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele coloca, né, o quanto é perigoso. Então, a gente às vezes fala assim, eu quero ganhar na loto. Pensa bem quando fala isso, né? Porque o quanto é perigoso a gente ter, a gente passar por essa experiência da riqueza. É mais fácil você trabalhar, passar nessa interação pela experiência da pobreza do que da riqueza. Por quê? Justamente por causa disso, porque o dinheiro, ele é neutro. Agora, a gente está tão influenciado e tão contaminado pelas coisas externas, que se a gente não tiver essa base e esse sedimentar as questões morais e espirituais bem forte, a gente vai ser corrompido pelas coisas do dia a dia. Então, é assim, eu vou ganhar muito dinheiro e aí sim eu vou abrir instituições para ajudar os comilés. Eu vou ganhar muito dinheiro e quando eu ganhar dinheiro eu vou comprar uma casa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou ajudar todos os meus parentes e vou fazer uma viagem pelo mundo. Será que é isso? Né? E muitas vezes, não vamos pensar nem em grandes fortunas, muitas vezes, no Evangelho segundo o Espiritismo fala que às vezes a gente tem o dinheiro na mão, às vezes não é nem grande quantidade, mas você não consegue fazer um empréstimo para um amigo, às vezes, que veio te pedir um empréstimo ou uma ajuda. Né? Então, que a prova da riqueza, ela é muito difícil. Então, aí a condensa, nessa explanação do Chico, ele coloca, pense bem, né, quando vocês forem pedir a riqueza, porque é uma prova muito difícil. A gente tem que estar muito, porque muitos são corrompidos justamente por todas essas coisas externas que o mundo nos oferece. Na parábola de Zaqueu, na história de Zaqueu, Zaqueu era um homem que cobrava impostos na época. Era um homem muito rico, um homem onde as pessoas não confiavam muito, porque era um homem corrupto. Ele trabalhava com a questão dos impostos da época. Ele tinha uma propriedade, era um homem muito rico, ele tinha uma propriedade, ele era uma pessoa abastada, tinha família. Mas aquilo, para ele, ele fazia tudo que tinha que fazer, mas ele sentia algum incômodo. E num dado momento ele ficou sabendo que Cristo ia passar pela cidadezinha que ele morava, o Rabi, né, aquele que curava todas as pessoas, aquele que tinha grandes ensinamentos de amor, e ele ficou, assim, excited, né, para ir ver esse Cristo. Só que aquilo ele era pequenininho, gordinho, e naquela multidão toda, para ele chegar
para ver Jesus e meio que espizinhava, ele queria corromper ainda as pessoas, né? Ó, eu te dou tanto X e você me dá o seu cavalo para eu subir em cima para ver Jesus. E as pessoas olhavam ele meio torto, até que ele conseguiu subir num sicômoro, que é o nome de uma árvore da época, para ver a passagem de Jesus. Só que não é Zaqueu, na verdade, que foi em busca de Jesus. Jesus veio para quê? Para resgatar essas ovelhas. Na verdade, foi Jesus que foi em busca de Zaqueu. E quando Zaqueu sobe nessa árvore, aquela multidão, Jesus passando, né? E Jesus olha para cima e fala, Zaqueu, desce daí dessa árvore, que essa noite eu vou me hospedar na sua casa. Nossa, Zaqueu, imagina um murmúrio, né, daquele povo todo falando, mas sim, não, ele vai ficar hoje na casa do corrupto, né? Esse homem que não segue as leis, que corrompe. Mas Jesus era um ser tão supremo, tão Cristo, que ele não estava preocupado, né, com o que as pessoas estavam falando. Ele veio para resgatar mais um filho do Pai. E naquela noite ele foi se hospedar na casa de Zaqueu. E Zaqueu todo feliz, convidou várias pessoas, a esposa, né, toda a família fez todo aquele cerimonial. E quando Jesus adentra na casa de Zaqueu, houve uma iluminação tão grande, e naquele momento ele teve um impulso, e Zaqueu vira para Jesus e fala, mestre, a partir de agora, as pessoas às quais eu prejudiquei, né, eu quero ressarcir a todas elas 4 vezes mais para que eu não prejudique. E agora eu quero seguir outro caminho. E quando Zaqueu fala isso para o mestre fala, esta casa foi salva. Né? Então, assim, neste momento, o que Zaqueu fez? Ele renunciou a tudo aquilo que ele tinha. Ele conseguiu entender o verdadeiro ensinamento do Cristo. E aí, quando ele fala que ele vai ressarcir, ele está dizendo o quê? A partir de agora, toda a minha fortuna, eu vou trabalhar em favor do outro. Então, aquilo não vai ser só para mim. Vai ser para mim e vai ser para o outro. Então, é essa lei que Cristo veio nos trazer. Foi isso que Cristo veio nos dizer. Não é para a gente trabalhar só para a gente e pensar só na gente. E o que a gente faz é isso. Mas a gente tem um conforto, né? Que é o conforto da reencarnação. É entender que nós estamos nesse processo de evolução. E cada um de nós estamos num momento. Cada um de nós estamos num patamar. Não adianta querer que o outro te siga, que o outro... Não adianta, gente. Cada um tem o seu momento. É mais ou menos aquela história, né? Eu sei que eu faço espiritismo, aí eu chego em casa, eu quero que fulano leia, e eu conto, e eu falo, e o outro fala assim, pelo amor de Deus, para, porque já virou fanatismo. Isso em qualquer religião, né? Porque cada um vai ter o seu momento. E Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, Ele sabe o momento em que ele tem que puxar, o momento que você vai abrir para esse conhecimento de uma forma diferente para seguir esse caminho. É um caminho fácil para seguir, gente? É? Não. Não é. Mas a gente vai parar nesse caminho? Também não. Né? Quando a gente entra na escola, a gente vai passando por vários momentos, por várias séries. Até que vai chegar um momento que a gente vai se graduar. E assim é o processo reencarnatório, né? Então, quando a gente começa a entender que nada é nosso, tudo é transitório. Então, não adianta ficar, esse é meu, eu vou fazer para mim. Não adianta. Porque na hora que a gente desencarnar, quando chegar lá em cima, nós vamos fazer acertos de conta. E aí, vão perguntar para a gente o que é que a gente tem. O que é que nós consumimos. Mas vão perguntar o que eu fiz? Quais foram as suas obras? E quando a gente fala assim, a gente estuda e vê isso, a gente fala assim, nossa, né, não fiz obras. Mas, gente, não são grandes obras. Trabalhar a paciência, né? Trabalhar o amor,
trabalhar a resignação. Tem uma historinha do Chico, que uma senhora, o marido dela desencarna, e ela vai lá no Chico e fala assim, Chico, nossa, agora ele desencarnou, eu vivi com ele 20 e tantos anos, uma vida inteira, mas eu cumpri com a minha missão. E Chico, naquela humildade dele, naquela sabedoria dele, agora tá tudo certo. Aí Chico vira para ela e fala assim, minha filha, não tá tudo certo. Você aprendeu a ter paciência, né? Você cuidou dele, mas você vai ter que voltar com a mesma pessoa para aprender a amar. E aí, ela, meu Deus, né? Então, são nas mínimas coisas. E olha quantos ensinamentos, né, Chico, Divaldo, nos traz nessas questões. Né? Não são só as questões materiais. Tem uma outra história também do Divaldo, no livro de Joana de Ângeles, e nessa historinha, o Divaldo, a Joana de Ângeles faz toda uma explanação, até que ela chega no momento em que Divaldo, ele está lá no trabalho dele, né, na Casa do Caminho, e vai uma senhora com 5 filhos, ela perdeu o marido, e aí vai essa senhora com 5 filhos, que uma pessoa que conhecia Divaldo, na verdade nem conhecia o Divaldo, conhecia a obra dele, conhecia o local, e deu o nome do Divaldo, endereço para que ela fosse pedir ajuda da qual ela necessitava para estar podendo levar a vida dela com os filhos. Quando ela chega lá, ela fala, chegou lá na portaria, tal, chamaram o Divaldo, ela encontra com o Divaldo, ela fala assim, seu Divaldo, eu vim aqui para que eu possa receber a ajuda do senhor, né? Eu estou passando por necessidades, meu marido faleceu, e o Divaldo Franco, gente, imagina nós, né? E Divaldo, em pensamento, fala assim, meu Deus do céu, agora eu tenho que resolver todos os problemas, não estou conseguindo nem resolver o problema aqui, ainda quem me manda, né, a senhora, isso em pensamento. E a senhora vai explicando. Num determinado momento, vem Joana de Ângeles e Divaldo fala, nossa, que bom, né? Eu quero que você me ajude a resolver esse problema agora. E aí Joana de Ângeles vira para ele e fala assim, você está reclamando do quê? Do que você está reclamando? Não tem reclamar de nada, não. Qual é a sua missão? A sua missão é de ajuda. Ela veio pedir ajuda, então aprenda a escutar. E aí ela continua explanando para ele. E aí ele fala assim para ela, ele fala para ela assim, tá, só que eu não tenho como abrigar mais essas 5 crianças aqui, né? Eu não tenho vaga, não tenho... E aí ela fala assim, então agradeça. Agradeça por essa mulher ter vindo te procurar e tá dando a oportunidade a você de poder fazer a caridade. O que é que a doutrina faz? Que sem caridade não é salvação. E ela vai explanando para ele que no plano espiritual tem um livro onde tem o nome de todas as pessoas as quais já estão nesse processo de fazer esse trabalho humanitário, de ajuda. Então, que a espiritualidade amiga, quando em prece aquela senhora pede um caminho, aparece o amigo do amigo do amigo, né? Que deu o endereço, o nome de Divaldo para que ela chegasse até o Divaldo Franco. Então, a espiritualidade amiga, na verdade, que levou o nome do Divaldo, está lá no livrinho espiritual, no plano espiritual, que levou essa senhora até ele. Quando essa senhora chega, ele escuta tudo que a Joana de Ângeles fala para ele vira para a senhora e fala assim, tá bom, minha senhora, eu vou ver uma forma de ajudar a senhora, então nós vamos abrir uma campanha para que a gente possa conseguir cestas básicas, enfim, coisas para estar ajudando a senhora. Quando o Divaldo fala isso, ela vira para Divaldo e fala assim, muito obrigada, porque o meu medo era que o senhor pegasse as minhas crianças para ficar aqui. Eu não queria isso, eu só quero uma ajuda, né, de alimento, de roupa, para que eu possa seguir. Olha o que é o pré-julgamento. Como a gente faz, a gente antecipa o processo,
né? Nessa história, no primeiro momento, o que o Divaldo pensou? Bom, eu vou abrigar, eu preciso pegar as 5 crianças, é isso que ela veio pedir, não era isso. Quer dizer, ela agradeceu do fundo da alma, né, ajuda, por ele abrir essa campanha, ajuda para poder abastecer ela, para ela seguir a caminhada, porque ela não queria se separar dos filhos. E aí, o que a gente faz? Sempre no primeiro momento, a gente julga. A gente não deixa as pessoas falarem, né? A gente antecipa o processo. Então, quando a gente partir para o mundo espiritual, nós vamos prestar contas, né? E quando a gente for prestar conta, a gente vai prestar conta não daquilo que a gente tem. Até porque quando a gente morre, no caixão não tem gaveta. E não dá para a gente pôr as coisas na gaveta, né? Então a gente não vai levar absolutamente nada. O que a gente vai levar? A gente vai levar as conquistas morais, aquilo que nós conseguimos como ser humano, as questões morais, o quanto eu consigo hoje escutar o outro, o quanto eu consigo me doar. Gente, e quando eu falo doar, não é só a doação em dinheiro, é a doação de tempo, é um abraço, é o escutar o outro, né? Eu falo para os meus pais, né, dos meus alunos, que o tempo é uma coisa tão preciosa. E às vezes a gente está nesse mundo tão louco, né? E os pais estão se culpando porque não tem tempo, né? Essa busca do dinheiro, que é uma outra coisa que a gente precisa prestar. Eu vou pedir para vocês aqui, vai ficar um pedido. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, de 1 a 15. Chega em casa e lê, que vocês, tudo que eu estou falando vai estar bem explicadinho. E tem um momento que o Kardec fala assim: olha o que nós estamos ensinando para os nossos jovens, para as nossas crianças. Quais são os valores que nós estamos transmitindo para eles? Um dos valores na vida moderna é o consumismo. Consome, e consome, e consome. Na nossa época, eu lembro que eu pedi uma boneca, a mamãe falava assim: gente, filha, quando eu puder, você não sabe se pode ser amanhã, se pode ser quando você virar adulta, quando eu puder, eu vou comprar. E a gente sabe esperar. Hoje, os pais estão num sentimento de culpa que precisa abastecer. E aí faz o quê? Dá tudo que se pede. A criança não dá mais valor naquilo que tem. Olha o valor da matéria. Né? O tempo, às vezes, você está 10 minutos com o teu filho, mas esses 10 minutos são 10 minutos de qualidade. São 10 minutos que você vai escutar o que ele tem para falar, você vai contar uma história, você vai interagir com ele. Não precisa ficar 8 horas, porque você vai ficar o dia inteiro com a criança e você não está transmitindo nada para ela. Você fica 10 minutos e você está trazendo valores para essa criança. É a qualidade do tempo e não a quantidade do tempo, né? Nós precisamos entender que hoje o nosso maior compromisso é com os jovens, são com as crianças, porque são eles lá na frente. Nós não sabemos, o nosso tempo aqui é um tempo contado, né? Nós aqui, daqui para frente. Agora tem os nossos aí, que estão vindo, netos, os filhos que ainda estão jovens. É eles que vão construir. Quais são os valores que eu estou deixando para eles? É o nosso compromisso. E isso nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta disso. A maior dádiva que Deus nos deu é a bênção de cuidar de um espírito, que são os nossos filhos, que são os nossos netos, ou nem são os nossos alunos, são os alunos da evangelização. Gente, quanta coisa nós temos que refletir. E aí entra, que para mim assim é a máxima, né? Todo dia eu levanto, que é a questão do orar e vigiar. Pai, me dê força, me dê coragem, me dê discernimento, sabedoria, para que eu possa escolher o melhor. Porque nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos realmente a escorregar.
Mas quando a gente tem a consciência, e a gente escorrega. Mas quando a gente tem essa consciência, você escorrega, olha, pensa, para, vira, fala, não, peraí, deixa eu voltar para o caminho correto, né? Quantas vezes a gente passa, às vezes, por um homilete, ele não quer nada, gente, ele só quer escutar, que você pare e escute o que ele tem para falar. Ele não quer nada. E às vezes a gente passa. Hoje eu já estou numa fase que eu falo assim, eu falo assim, caramba, né? O que eu posso ajudar? Volto lá. Quer um copo d'água, quer um sanduíche, né? Sempre estou com uma maçã, uma banana, qualquer coisa dentro da bolsa. Entrega. É o mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo. Então, olha quanta responsabilidade nós temos nessa existência e conhecendo a doutrina, né? A nossa responsabilidade é muito maior, porque nós temos o conhecimento. Se a gente não tem o conhecimento, ainda, né, ainda releva. Mas nós temos conhecimento. Agora, aplicar esse conhecimento realmente é complicado, não é difícil. A gente vive num mundo onde nós estamos contaminados pelas questões externas. E aí a gente tem que treinar com a gente mesmo. E tudo começa de onde? Começa do outro? Não. Começa daqui de dentro, né? Começa dentro de nós. Eu gosto de contar história, tá, gente? Essa é a última. Tem uma história de um monge que ele vivia andando, vivia na pobreza não, né, com o necessário, caminhando lá da cidade por cidade, e aí ele chega num determinado local, ele para naquele local e fica por alguns dias. E nesse local tinha um palacete lindo, maravilhoso, pessoas que entravam e saíam, né? O rei, o dono desse palacete, muitas amizades, enfim, lugar maravilhoso. E o monge para e pensa, fala, poxa, eu que vivo com aquilo que é apenas necessário. É a sandalinha dele, a roupinha dele, a cuquinha, né, para o alimento do dia. E não tenho tantos amigos, não tenho tanta ambição. E esse rei aí, que tem tudo, é um entre e sai, como ele tem amigos, como ele compartilha, né, as ideias, as coisas. Nossa, eu tenho uma curiosidade de conhecer, né, a vida desse rei, o que ele faz. Eu que tenho tanta sabedoria, não tenho tantos amigos e não compartilho tanto. E ele? E aí ele não se conteve. E aí ele bateu lá no castelo e pediu permissão, conversou com o dono, né, com o rei lá, se ele poderia conhecer o castelo. E o rei falou assim, com certeza, pode sim, pode conhecer, eu vou te deixar à vontade, você tem o tempo que for necessário, percorre todos os cômodos do palácio, veja todos os objetos, né? E ele falou, nossa, que legal, agora eu vou descobrir o segredo, né, desse rei. E lá ele foi. Só que o rei pegou e deu uma lamparina para ele. Deu a lamparina para ele e falou assim, ó, você vai com essa lamparina, acendeu a lamparina, só que tem uma coisa, você toma cuidado, né, nesse movimento que você fizer, de não deixar a lamparina apagar. Porque se a lamparina apagar, você vai morrer. Vai cair duro. Então, toma cuidado. Então, vá. E ele seguiu com a lamparina. E ele vai lá, em todos os cômodos. Imagina, o palácio é enorme, né? Ele está lá com a lamparina. Mas a preocupação dele com a lamparina era tão grande, porque se apagasse, ele ia morrer, né? E ele está lá com a lamparina e vai. E se passaram-se 2 horas e ele com a lamparina. E voltou com a lamparina acesa. E o rei pergunta para ele, e aí? Você gostou dos objetos? O que você achou? Quantos cômodos? E ele, cansado, né? Tão cansado. E ele falou assim, como? Eu não consegui ver nada. Eu não consegui observar os objetos. Eu não observei quantos cômodos tem o palácio. E aí o rei vira para ele e fala assim, bem calmo, tranquilo. Fala assim, então,
assim é a minha vida. Eu não estou preocupado com o que eu tenho ou com as coisas que estão ao meu redor. A minha preocupação é o aqui e agora. É o que eu estou fazendo neste momento. Essa é a minha preocupação. E assim é a minha vida. Eu não estou preocupado com o que eu adquiri, mas sim com tudo que eu tenho, o que eu vou fazer com isso aqui e agora. Essa é a minha vida. Qual é o ensinamento, gente? Qual é o ensinamento? Pode falar. Agora eu quero escutar de vocês. Você não tem que olhar o que o mundo te oferece de material. Você tem que viver agora. Porque a única coisa que você vai levar daqui são as suas experiências agora. Exatamente, né? Nós somos depositários dos bens divinos. Depositários. Jesus dizia, eu sou a luz. Vocês também são a luz do mundo. Ele também nos deu a responsabilidade. E ele dizia, vocês podem fazer tanto quanto eu. Claro que a gente tem uma boa caminhada aí, né? Agora, se eu digo que eu sou cristã, eu tenho realmente que seguir as leis de Cristo. Eu tenho realmente que praticar a lei do amor. E não precisa ficar preocupado em fazer grandes coisas. Exatamente como ela disse. Faça o aqui e agora. Né? É chegar no centro espírita, como a gente chega, sorrindo. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que foi seu dia? É fácil fazer isso no centro espírita. Às vezes é fácil fazer isso lá no nosso escritório. Mas e na nossa casa? E nas pessoas que a gente nem conhece? Vamos movimentar. Essa é a palavra. Eu falo para os meus pequenos, para os meus adolescentes, vamos movimentar. E movimentar é a lei do progresso. É isso aqui, né? É ganhar dinheiro, sim. É ter uma casa confortável, sim. É sonhar, é acreditar no seu sonho. Agora, para isso, eu preciso ter o que eu falei no começo. Um sedimento. Eu preciso sedimentar a base. Porque se vier qualquer dificuldade, eu não vou ver como dificuldade. Isso eu não vou desmoronar. Eu vou lá e vou enfrentar. E quantas dificuldades, né, pessoal? Que a gente enfrenta. Quantas? E aí, a gente deixa de sonhar? Não. Não é isso que Cristo quer. Não foi isso que Deus nos ensinou. Né? Deus nos ensinou a fazer o nosso melhor. Desejo profundamente a cada um de vocês, do fundo da minha alma, que vocês sigam esse caminho da verdade, da luz, do amor, que realmente pratique. Gente, não é fácil, não é. Mas esse é o nosso compromisso. E nós já avançamos muito, nós estamos aqui. Esse já é um grande... Olha quanto que nós já caminhamos. Voltar para trás, a gente não volta mais. A gente pode estagnar. Mas a minha proposta aqui para vocês é que vocês sigam, acreditem. Busquem primeiro a questão espiritual. Eu posso garantir para vocês. Tá? Busque primeiro espiritual, que o resto vem. Às vezes não no momento que a gente deseja, porque a gente não está preparado. E quem sabe é o Pai, é Ele, não é nós. Então vamos agradecer, né? Levantar todos os dias e agradecer primeiro o nosso corpo, que também somos depositários. Agradeça o corpo, as células, né? As nossas veias, a nossa respiração. Começa daí. Quanto tempo a gente vai perder para fazer isso de manhã? 1 segundo. Chegou a noite, agradeça o dia que transcorreu e todas as dificuldades que podem ter acontecido no decorrer do dia. Agradeça. E aí eu posso garantir, 100%, tudo vai se tornando mais leve. Tá bom, pessoal? Obrigado, que a espiritualidade amiga aqui presente realmente faça com que a gente
crie essa força, que a gente esteja com a mente aberta para intuir todo esse conhecimento que esse grande mestre Jesus nos deixou. Que Deus os abençoe e que voltem para casa de uma forma abençoada. Obrigada.